Nós temos a tendência de achar que ácidos são os grandes vilões da natureza. Eles comem tudo, eles derretem tudo, eles desagregam e destroem qualquer coisa. Bem, no capítulo sobre ácidos dessa série, você viu que não é bem assim, apesar de sim, ele ter poderes que podem atacar certos metais, mas isso não é válido para todos os metais e isso não é válido até para nós mesmos. Acha-se que apenas os ácidos têm poder corrosivo, mas não é verdade, pois existem elas, as bases. Bom, se eu pegar a mesma definição que é utilizada para ácidos, usando a teoria de Arrhenius, eu posso aplicá-la nas bases também. Bases, de acordo com Arrhenius, é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera apenas o ânion, o íon negativo, hidroxila, ou OH-. Qualquer substância que tiver esse OH- será uma base. Todas as bases normalmente são sólidas a temperatura ambiente, exceto uma, mas é um caso particular, que é a amônia, o NH4OH. Na verdade, o NH4OH ele não existe livre, ele sequer é líquido porque é o gás amônia, o NH3, que se dissolveu em água formando o NH4OH. Mas o NH4OH é uma molécula que não existe sozinha, é preciso de água. Há um grande erro que às vezes nós vemos álcoois como funções orgânicas e ele tem lá um OHzinho menos e achamos que ele é uma base. Bom, de base ele não tem nada, ele é uma outra função química, só que é uma função orgânica, da química orgânica, que futuramente poderemos explorar isso. Hoje nós estamos enfocando apenas as bases, que é uma função da química inorgânica. Então, se você vê uma série de carbonos ligado com um OHzinho, não se preocupe, ele não é uma base. As bases elas têm uma grande importância industrial e até no nosso dia a dia. Nós já conhecemos a mais famosa delas, o hidróxido de sódio, que você não deve estar se ligando muito no nome, mas você com certeza ouviu falar do nome soda cáustica. Ela tem esse nome porque é feita de sódio e é extremamente cáustico. Mas o que significa ser cáustico? Uma substância cáustica é uma substância que tem poderes de atacar outras, normalmente tecidos vivos, como por exemplo este pé de galinha. Este pé de galinha meio mal educado, ele basicamente é feito de cartilagem e ossos. Assim como nossas mãos, elas têm poucos músculos e se levarmos em conta os dedos, não há músculo nenhum. E sim, dedos não possuem músculos. É meio estranho, mas é assim que é sua mão. O que será que a soda cáustica seria capaz de fazer com este pé de galinha? Vamos então nesse pote colocar a água. E a soda cáustica. E agora, o pé da nossa querida penosa. E vamos aguardar. Depois de um tempo, vamos remover. É meio nojento, né? Podemos ver aqui como ficou o pé de galinha. O que aconteceu aqui? Muito simples. O pé de galinha, como ele é basicamente feito de cartilagem e proteína, ela sofreu a ação da soda cáustica. Álcalis cáusticos têm uma ação muito forte sobre proteínas e desnatura essa proteína. O que é desnaturação da proteína? É quando você destrói toda a estrutura dela.
Sabe o ovo, quando você frita e forma aquela massa branca e esponjosa? Pois é, aquilo é a desnaturação da proteína, chamada albumina. Aquela clara é albumina praticamente pura. Quando você frita o ovo, o calor desnatura a proteína. É a mesma coisa que se você colocar álcool sobre o ovo, ele fica com um aspecto, parece que ele está sendo frito, quando na verdade você desnaturou a proteína, mas por outro método que não seja por calor. Aqui nesse pé de galinha aconteceu algo parecido. O álcalis cáusticos, eles destroem a estrutura primária da proteína, fazendo com que a proteína se desmanche toda. E aí o que nós temos é mais o osso. As pessoas têm um hábito de achar que só porque é ácido ele é bem mais poderoso e bem mais destruidor, mas as bases também têm a sua ação bem enérgica. As bases, por isso, são utilizadas até para decapar substâncias, peças enferrujadas, porque a peça enferrujada foi o ferro que entrou em contato com o ar e sofreu oxidação. E a base faz com que aquela camada de óxido se deposite. Vamos dar mais uma olhada nisso. Vamos colocar a solução de soda cáustica. Sim, obviamente eu estou aproveitando aquela outra, mas não vai fazer diferença. Peça de ferro totalmente enferrujada. E vamos aguardar. Já deixamos bastante tempo para ele sofrer a decapagem. Vamos ver então como é que estão as peças. Claro que para isso eu vou precisar usar luvas. Vamos passar uma parte da esponja com a parte mais macia. E a sujeira está saindo bem. Vamos ver os pregos. Óbvio, usando luvas. Vamos usar a parte mais áspera. Como vocês puderam ver, ele vai limpando. Claro que não foi deixado muito tempo e eu nem estou fazendo uma grande limpeza nele, mas dá para ter uma ideia. O que acontece é que o ferro se combina com o oxigênio do ar, formando óxido de ferro. Só que esse óxido de ferro ele é bastante poroso, é o que nós entendemos por ferrugem. E isso expõe outras camadas de ferro a mais ação do oxigênio. Então mais e mais e mais ferrugem vai se formando. Diferente do alumínio. O alumínio ele é uma mistura, ele forma uma camada de óxido bem impermeável e selante. Por isso que nós podemos usar o alumínio como esquadrias, apesar de ter um potencial de oxidação muito maior do que o do ferro. Bom, e vocês devem ter visto que o que eu utilizei até agora sempre foram potes de plástico. Isso porque o vidro ele é atacado por soluções alcalinas. O vidro ele é uma forma de óxido de silício e com a ação da base formam-se silicatos. Claro, não é instantâneo, mas aos poucos ele vai atacando o vidro. É o que nós até fazemos gravações em vidro com essa técnica, mas não é sempre. E instrumentos de precisão, como balões volumétricos, pipetas e boretas, nunca são usados para armazenar soluções alcalinas extremamente concentradas. Isso porque, como vai atacar, e qualquer ataque ao vidro ali vai alterar uma vidraria que é extremamente precisa, e qualquer ataque ali vai alterar a precisão do aparelho.
Becker, um NMR até nem é utilizado para medições precisas, óbvio, porque o seu diâmetro é muito grande. Mas não há necessidade de fazer isso quando eu disponho de peças de plástico para isso. Bases são muito utilizadas, como vocês viram, para a limpeza. Ela aumenta o poder detergente, é desengraxante, atua sobre gorduras, saponificando-as. Bases são utilizadas para neutralizar ácidos. Elas são muito utilizadas para a pesquisa científica, na síntese de novas substâncias e como reagentes em geral. Bases são substâncias tão importantes quanto ácidos, num mundo em que todas as substâncias, pelo menos para um químico, são importantes. Esse é André, do seu ceticismo.net. Não seja uma pessoa ácida e azeda com as pessoas. Também não precisa ser extremamente básico e tratar mal. Seja você mesmo e ajude a divulgar a ciência. Ajude a divulgar o nosso canal. Assine-o para saber quando você tiver novos vídeos disponíveis para você. Compartilhe nas suas redes sociais. Seja mais um químico, ainda que honorário. Obrigado por terem assistido.